Vale a pena comprar um imóvel? Bom, se você tem essa dúvida, fica nesse vídeo que eu vou te falar. Você irá se surpreender. Fala pessoal, meu nome é Vinícius Gilcher, aqui do canal Ações Ordinárias, e hoje eu vou trazer uma discussão bem interessante que alguns investidores pensam de uma maneira, outros de outra, mas tem uma certa razão em ambos os lados. Bom, quando alguém pergunta pra você, putz, vale a pena comprar esse imóvel ou não, você tem que levar em consideração alguns fatores. Primeiro deles, quanto que vale esse imóvel? Porque é muito difícil eu falar que vale a pena investir se, dependendo do valor do imóvel, realmente ele pode ser mais atrativo. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do valor do imóvel e quanto ele custa para ser locado naquela região, às vezes vale a pena você locar e pegar o mesmo dinheiro e fazer um aporte em algum ativo para rentabilizar, ou mesmo, dependendo do valor, vale a pena você comprar aquele imóvel, porque não faz sentido você alugar naquela região. Vou tentar trazer aqui para vocês alguns exemplos práticos, tá? Eu vou pesquisar na internet imóveis verdadeiros e também aluguéis verdadeiros, pra gente ter uma base em que momento vale a pena alugar e em que momento vale a pena comprar. Vem comigo então? Bom, vamos lá, pessoal. Trouxe alguns exemplos de apartamentos do interior de São Paulo, tá? Uma cidade que eu morei e vivi por muito tempo, que é a cidade de Itu, tá? O primeiro exemplo que eu trago aqui é um apartamento de 180 mil reais, ok? E eu encontrei no mesmo condomínio esse apartamento por 912 reais o aluguel. Isso sem contar, obviamente, condomínio e IPTU, que independente se você comprar ou não, você vai ter que pagar essas despesas, tá? Então eu só tô contando o valor do aluguel com o valor da compra do imóvel. Então nesse caso aqui, nesse exemplo número 1, o valor é 180 mil, o aluguel é 912 reais, o yield, vamos dizer, o que é esse yield? É o percentual do valor total com o valor do aluguel é 0,51%, ou seja, 0,5% basicamente ao mês você paga por esse apartamento caso você alugue, tá? Trazendo o segundo exemplo, quanto mais caro vai ficando o imóvel, isso vocês podem fazer até na casa de vocês, vocês vão vendo que cada vez os proprietários não conseguem ajustar o valor do aluguel. Por quê? Porque é difícil encontrar pessoas que cada vez mais consigam pagar um valor maior do aluguel, tá? E aqui na mesma cidade, só que um outro condomínio, um condomínio um pouco mais chique e tudo mais, né? O valor da compra do imóvel é 320 mil reais e o valor do aluguel é 1.386,11. E trazendo aqui já no exemplo 2, você vê que você está pagando um yield muito menor por alugar esse imóvel. Então, e o que isso quer dizer? É que quanto maior o preço do imóvel, proporcionalmente, né, você paga menos de aluguel. Então, cada vez vai ficando mais atrativo alugar ao invés de comprar. Então, se você tem aquele desejo de comprar aquela super casa de milhões e milhões de reais, talvez comprar não seja a melhor opção. Isso, óbvio, se você tiver conhecimento financeiro para aportar em ativos geradores de renda e que, consequentemente, pague o seu aluguel só com a renda. Isso eu posso dizer como? O que eu trouxe aqui foi um fundo imobiliário, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não levem como indicação de investimento. O KNRI é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Eu irei falar um pouquinho mais em outro vídeo sobre fundos imobiliários, mas só trazendo aqui, ele compra ativos reais. O que isso quer dizer? Ele compra prédios e, consequentemente, recebe aluguel desses prédios. Você está comprando uma cota de um ativo físico, tá? Esse KNRI em questão, ele paga 0,59 de yield ao mês, ou seja, quase 0,6% ao mês. O que se torna mais atrativo do que o segundo exemplo, ou seja, um apartamento mais caro, e quase igual ao primeiro apartamento. E daí aqui, obviamente, eu também coloquei a taxa Selic, mas lembrando, por mais que ele tenha um risco muito menor de comprar um tesouro direto ou um CDB de liquidez diária, a gente sabe que a taxa Selic ela flutua e, consequentemente, a gente não consegue garantir esse percentual de yield ao mês, tá bom? Então, por isso eu trouxe um fundo imobiliário para termos comparativos. Mas a parte legal aqui é você vê que você comprando a mesma quantidade em fundos imobiliários, e nesse caso, esse exemplo, o KNRI, a gente chega à conclusão que, de fato, você vai ter um valor muito maior do que o valor do aluguel e, consequentemente, com o mesmo preço
aportado, você consegue pagar o aluguel. E o que eu quero dizer com isso? Quanto mais caro se torna o imóvel, mais interessante fica fazer o investimento em algum ativo gerador de renda. É importante trazer aqui que a gente não pode olhar apenas e exclusivamente pelo financeiro. Ah, Vinícius, mas você está sendo contraditório. Você acabou de falar que financeiramente é viável. Mas tem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração aqui. A localização, o que você quer fazer com esse imóvel. Às vezes você fala, putz, eu quero comprar esse imóvel porque eu quero morar aqui por 30 anos, a minha família vai ser constituída aqui, meus filhos estão perto da escola, eu estou perto do meu trabalho, eu não quero ter dor de cabeça caso eu seja despejado porque o dono do imóvel tá vendendo o imóvel para outra pessoa. Então tudo isso aqui tem que ser levado em consideração, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo matemático de que, fato, investir vale mais a pena do que comprar um imóvel. Mas você, para tomar essa decisão, você tem que levar todos esses fatores em peso. É óbvio que se uma pessoa ela vive sozinha, ela não tem interesse em criar nenhuma raiz naquele imóvel, sem dúvida nenhuma, alugar vale mais a pena. Mas uma pessoa que já decide ter uma vida mais estável e também morar nesse local por muito mais tempo, talvez valha a pena pagar esse pênalti para comprar esse imóvel. E um último exemplo aqui, até para vocês entenderem matematicamente por que vale a pena, quanto mais caro for o imóvel, você alugar ao invés de comprar. Eu vou pegar aqui 320 mil reais, tá? Que é o valor do imóvel 2, o mais caro, dividir pelo valor da cota do KNRI, 160,19. Legal? Então a gente chega em 1.997 cotas. Como não existe cota fracionada, eu só vou considerar a cota cheia. Então eu pego 1.997 e multiplico pelo rendimento dele mensal, que é 0,95 centavos, quase R$1. E a gente chega em R$ 1.897,15. Ou seja, se eu pegasse esses mesmos R$320, aportasse todo em KNRI, lembrando, importantíssimo diversificar seu patrimônio, mas isso aqui é só um exemplo, eu teria um retorno de R$ 1.897,15, muito maior que o aluguel que eu pago. Ou seja, eu aportando tudo em um fundo imobiliário, ainda me sobra dinheiro para reinvestir. Então o que a gente tem que levar em consideração aqui, né, pessoal? A taxa Selic está atualmente, a taxa que você vai pagar do financiamento, qual é o valor do imóvel e também qual que é o valor do aluguel naquela região que você deseja morar. Então tudo depende. Não tem uma verdade absoluta, também não tem um erro absoluto. Tudo depende de quem está analisando e quando está analisando. Espero que tenha ficado claro aqui para vocês isso. Se você gostou do conteúdo, compartilha com seus amigos. Também se inscreve no canal, né, pessoal? Ficou até agora para quê? E dá um like na confiança desse trabalho que eu estou fazendo. Espero deixar vocês sempre antenados com os assuntos de investimento. Sem mais, muito obrigado. Até a próxima!